Turminha, nós vamos fechar as relações ecológicas harmônicas com a última relação ecológica, que é o mutualismo. O mutualismo, gente, Turminha, vamos ler a definição de mutualismo. Diz assim: é uma associação, uma interação entre duas espécies diferentes em que ambas se beneficiam. Então, perceba que o mutualismo, ele é muito parecido com a cooperação, com a protocooperação. Porém, há uma diferença importantíssima. Olha aqui embaixo. Os organismos envolvidos não conseguem viver separadamente. Então, a diferença do mutualismo para a protocooperação é que no mutualismo as espécies têm que viver juntas, é obrigado, é uma relação ecológica obrigatória. Se as espécies vivem separadas no mutualismo, elas morrem. Então, no mutualismo, a dependência de uma espécie com a outra é muito grande, é uma dependência vital. Vamos ver alguns exemplos? Adiante. Vocês conhecem essa estrutura aqui, ó, que tem nos troncos das árvores? Com certeza vocês já viram isso aqui. Essa estrutura cor de cinza, isso aqui se chama líquen. Tem dele assim na cor cinza, tem dele assim também em pedras na cor amarela, tem dele na cor laranja, tá bom? São os líquens. Os líquens, gente, quando a gente pega um pedacinho dele e observa no microscópio, nós vemos essa estrutura aqui. O líquen, ele é formado por duas espécies. Essa verde é uma alga e essas partes aqui esbranquiçadas é o fungo. Então, o líquen, ele é composto por duas espécies diferentes, uma alga e um fungo. E eles vivem juntos, eles têm que viver juntos. Por isso que a relação entre eles se chama mutualismo. Se eles forem separados, a alga morre e o fungo também morre. Bem, se é uma relação harmônica, os dois têm que ganhar, não é isso? O que a alga ganha, o que o fungo ganha? Gente, nós sabemos que as algas, assim como as plantas, elas fazem fotossíntese e produzem glicose, que é o alimento. A alga, quando ela faz fotossíntese e produz glicose, ela manda um pouco da glicose para quem? Para o fungo. Então, o que o fungo ganha? Glicose que a alga faz. O fungo ganha alimento da alga. O que a alga ganha do fungo? A alga ganha do fungo água e sais minerais. O fungo, gente, ele tem a capacidade de tirar água do ar e sais minerais do ar. Então, esse fungo, ele manda para a alga água e sais minerais. A alga manda para o fungo glicose que ela faz na fotossíntese. E assim, um vai alimentando o outro, um vai protegendo o outro e eles só conseguem viver juntos. A relação é obrigatória. Tá bom? Outro exemplo de mutualismo. Peraí que o nome cortou ali. São as micorrizas. Vocês já ouviram falar essa palavra? Micorrizas? Não? Príncipes, esse desenho, que é meio esquisito, né? Não ri desse desenho não, hein? O que é esse desenho na realidade? Essa estrutura aqui, ó, que tá na cor marrom, é uma raiz de planta, né? E dessa raiz aqui sai outra raiz. Então, aqui, ó, tudo na ponta da minha mão. Tudo isso aqui que eu tô circulando é uma raiz jovem. Aqui tem uma raiz mais velha. Essa raiz mais velha deu origem a uma raiz jovem aqui, que tá pequena ainda. E essa estrutura esbranquiçada ao redor das raízes, que parece uma teia de aranha, é um fungo. Um fungo. Turminha, a micorriza, então, é uma relação ecológica do tipo mutualismo entre as raízes das plantas e alguns fungos. Tá bom? Se é uma relação ecológica obrigatória e harmônica, eles têm que ganhar alguma coisa. Muito bem. O que o fungo ganha? Se isso aqui é raiz, né, gente? Quer dizer que esse organismo é uma planta? O
que que a planta manda para o fungo? Glicose, que ela fabrica na fotossíntese. A glicose é o alimento. Então, a raiz manda glicose para alimentar o fungo. O que o fungo manda para a raiz? Gente, quando o fungo ele tá rodeando a raiz, olha, vocês concordam que o fungo aumenta a área que a raiz ocupa? Olha, imagine esse desenho sem o fungo. A área fica menor, não fica? Agora, imagine o desenho assim, ó. Olha, né, o desenho com o fungo. O fungo, ele aumenta o contato da raiz com o solo. Vou repetir. O fungo aumenta o contato da raiz com o solo. O que o fungo manda para a planta? Água e sais minerais. O fungo tira do solo água e vai mandando para a raiz. O fungo tira do solo sais minerais e vai mandando para a raiz. Então, a raiz, ela ganha água e sais minerais. Em contrapartida, a raiz, né, que é de uma planta, transfere para o fungo, manda para o fungo glicose, que ela fabrica na fotossíntese. Então, as duas espécies, elas ganham. E vocês perceberam que elas ganham as mesmas coisas aqui, ó, no líquen? Não é? A alga manda glicose para o fungo e o fungo manda água e sais minerais para a alga. Então, é uma relação muito similar, né? E há outro tipo de mutualismo. Príncipes, algumas plantas, como o feijão, por exemplo, ó, isso aqui é um pé de feijão, tá? O pé de feijão, ele é um tipo de planta que tem nas raízes umas bolotinhas. Olha esse desenho aqui, ó. Então, aqui são as folhas do feijão e aqui as raízes. As raízes do feijão têm essas bolotas aqui, ó, chamadas de nódulos. Nódulos, que na realidade é isso aqui, ó. Isso aqui é a fotografia da raiz do feijão. Tá vendo que ela tá cheia de bolinhas, ó? Essas bolinhas, na ponta da caneta, ó, essas bolinhas são os nódulos. Dentro desses nódulos tem bactérias, ó, como nessa foto aqui. Bactérias boas. Bactérias que ajudam o feijão a ficar assim, ó, bonito, cheio de nutrientes. Bem, olha como é interessante. Se é mutualismo, eles têm que ganhar alguma coisa. Essas bactérias da imagem aqui abaixo vivem dentro desses nódulos. O que a bactéria ganha vivendo dentro da raiz do feijão? A bactéria ganha proteção e alimento. Legal? Legal? Essas bactérias boas que vivem aqui, ó, dentro das raízes do feijão, elas ganham proteção e alimento. O que o feijão ganha tendo as bactérias nas raízes? Ou o que as bactérias que vivem dentro dos nódulos mandam para o feijão? As bactérias, gente, mandam para o feijão um elemento químico necessário para ele crescer, que é o nitrogênio. Então, essas bactérias que vivem lá nos nódulos da raiz do pé de feijão capturam nitrogênio e mandam para o feijão. O feijão protege essas bactérias e manda alimento para elas. Então, é uma troca, e é uma troca, gente, em que se eu separar as bactérias aqui de dentro da raiz do feijão, o feijão morre e as bactérias morrem. Então, é uma relação obrigatória. No mutualismo, eles são obrigados a viver juntos, senão morrem. Tá bem? Deixa eu ver se eu coloquei mais alguma coisa aqui. Não coloquei não, tá bom? Então, ó, um abraço para vocês e até a próxima aula. Tchauzinho!